Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da série Paula Responde do canal Parentalidade no Divã. E hoje eu vou responder uma pergunta da Anônima. Fica aí comigo. Para você que não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou psicanalista e também graduada em filosofia. Fui conselheira tutelar durante 8 anos em minha pequena cidade do interior do Paraná e sou apaixonada pelo tema parentalidade consciente e também, acima de tudo, sou mãe de 2 adolescentes. Desde já peço a você que se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um like e compartilhe o vídeo com aqueles que você ama. Vamos lá para a pergunta da Anônima. Minha mãe era muito instável, tinha muita raiva, ciúmes, baixa autoestima e medo de ser rejeitada. Me lembro da fúria dos ataques contra meu pai e depois contra meus 3 padrastos que tive em curto espaço de tempo entre uma separação e outra. Presenciei muita briga, bebedeira, louças e armários quebrados, destruídos pela minha mãe na hora da raiva. Me lembro do choro excessivo quando o parceiro da vez ia embora. Também me lembro dos remédios e do diagnóstico dizendo que minha mãe era borderline. Cresci em meio a tudo isso e sofri muito, já que nunca me senti amada pela minha mãe. Sempre achei que ela só tinha olhos para seus parceiros de época. Hoje tenho 2 filhos, já estou no meu 2º casamento e tenho medo de repetir o padrão de minha mãe, tadinha, já que volta e meia me dá crises de raiva e ciúmes. Por favor, preciso de um norte. Olá, Anônima. Primeiramente quero te agradecer por essa pergunta, melhor dizendo, por esse desabafo confiado à minha pessoa e àqueles que acompanham meu trabalho. Antes de responder seu pedido de apoio, eu preciso esclarecer o que é o transtorno de personalidade borderline. Mas antes de tudo, eu preciso que você entenda o que é personalidade para depois avançarmos ao que é ser borderline. Vamos por etapas. A personalidade é uma mistura de coisas, por exemplo, da nossa maneira de pensar, de sentir e de se comportar. Essa mistura de pensamento, sentimento e comportamento é o resultado daquilo que herdamos geneticamente de nossos pais, que é o famoso temperamento, somado com as experiências que vamos adquirindo ao longo da vida, formando o famoso caráter. A carga genética é fundamental para a formação da nossa personalidade, mas a nossa vivência no âmbito chamado lar e sociedade também interferem e muito na construção da pessoa que vamos nos tornando ao longo do tempo. Eu gosto de ilustrar a personalidade como uma semente que dentro dela tem todo um potencial para um dia se tornar uma árvore frutífera, porém vai depender muito da terra em que for plantada e dos cuidados recebidos. A personalidade é o que nos faz sermos únicos, é o nosso jeito de sentir o mundo, de conviver com a família, vizinhos, colegas e amigos. Você há de convir comigo que às vezes um simples pensamento que vem à nossa mente pode nos causar alegria, assim como raiva e até indignação, provocando até reações físicas em nós. Assim como sentimentos de raiva e ou saudades nos movem a entrar em contato com a pessoa e dizer palavras positivas e até negativas. Da mesma maneira, tem gente que se souber que tem uma família passando necessidade, imediatamente vai comprar uma cesta básica e entregar para o necessitado, assim como a mesma notícia faz a outra pessoa falar assim também, quem manda não trabalhar, tem mais é que passar fome mesmo. Há aqueles que cresceram em uma família bastante unida, com muita compaixão e 0 fofocas, então é claro que ele ou ela irá reagir de maneira diferente daquele que cresceu em um ambiente de pouco diálogo, porém muita fofoca e 0 compaixão e união. Isso é fato, não há como negar.
E para ficar ainda mais fácil de entender, tente imaginar a soma desse monte de sentimentos e pensamentos que desencadeiam em várias atitudes. E aqui já deixo uma provocação para você que me assiste. Imagine uma pessoa que desde a infância vem ouvindo e presenciando coisas muito negativas, absorvendo a rigidez e a braveza do pai, como a irritabilidade ou fragilidade da mãe e vice-versa. De repente, essa pessoa cresceu ouvindo que homem não presta e que mulher só nasceu para sofrer, que toda pessoa rica é orgulhosa e também não vai entrar no céu. Então, toda essa percepção surgida em resposta do que ouviu e presenciou ao longo de sua vida vai colaborando, complementam e contribuem para a escolha de fazer isso ou aquilo, agir dessa ou daquela maneira. Basicamente é isso, mas já adianto aqui que é muito complexo, até porque é também imprevisível sabermos como vamos reagir diante desse ou daquele acontecimento. Mediante tudo isso que já mencionei, penso que já deu para você entender que classificar a personalidade do ser humano não é nada fácil, porém é muito importante e necessário a gente entender o conceito para então avaliar a nossa personalidade se quisermos avançar em termos de melhora de comportamentos e, consequentemente, a melhora no relacionamento com o cônjuge, filhos e familiares. E já acrescento aqui que é apenas quando decidimos conhecer o porquê agimos dessa ou daquela maneira que poderemos aliviar nossas dores, angústias e inquietações que norteiam a nossa vida. Ninguém existe sozinho. Ao mesmo tempo que somos influenciados, nós também influenciamos. Em outras palavras, a nossa personalidade é influenciada por outras personalidades o tempo todo. Paula, mas tem muitas pessoas parecidas que agem mais ou menos igualmente. Isso mesmo. A doutora Ana Beatriz, psiquiatra e escritora, afirma em seu livro chamado Mentes que Amam Demais que quando o padrão sentir, pensar, agir é apresentado por diversas pessoas de forma estatisticamente relevante na população geral, passa a ser uma personalidade classificável. Então pense assim comigo. Embora todos nós apresentamos momentos de raiva, tristeza, ciúmes, medo de ser rejeitado, carência afetiva e insatisfação pessoal, ainda há aqueles que apresentam todos esses sentimentos que mencionei misturados com atitudes e ações que causam muito transtorno e prejuízos tanto para o causador disso tudo, como aos que convivem com ele ou ela. Quando esses comportamentos disfuncionais se apresentam de maneira frequente, eles acabam produzindo um modo de agir marcado por grandes dificuldades de adaptação do indivíduo em seu ambiente, seja familiar e social. Quando isso tudo ocorre, podemos estar sim diante de um quadro muito complexo e confuso que é o chamado transtorno de personalidade borderline. Resumindo, temos a personalidade que pela sua intensidade gera comportamentos que trazem prejuízos de todos os tipos ao dono da persona e aos que convivem com ele, mas a soma da frequência e persistência de tais comportamentos que atrapalham a vida desse indivíduo, que ainda carrega mais um adjetivo que é a definição borderline. Borderline é uma palavra inglesa que significa literalmente fronteiriço, ou seja, o border é aquele que vive literalmente no limite. Eu costumo dizer que o border é viciado em amor. E claro, esse amor não é o amor de forma conceituada, mas é a interpretação que a pessoa com esse transtorno faz sobre esse sentimento baseado apenas na sua carência e dependência emocional. Paula, como assim? Amor de forma conceituada, o que é isso? Explico. É claro que se formos falar do amor do ponto de vista filosófico, levaríamos muito tempo, que também seria muito complexo. Então, para ficar mais fácil, pense assim. Tem gente que confunde carência emocional com amor, ou seja, eu sou muito carente, então eu preciso dele ou dela,
que tem que me corresponder do jeito que eu quero, senão eu morro de desgosto e meu mundo se acaba porque eu não vivo sem ele ou ela. Eu gosto da companhia dele porque ele fala do jeito que eu gosto e ele concorda com o que eu penso. Ora, veja bem, perceba que nesses exemplos que eu dei prevalece o eu e não o nós. Isso não é amor. Isso é carência afetiva misturada com egoísmo. Amor é coisa de gente adulta. O amor vai além. O relacionamento que tem amor é fundado em reciprocidade, do tipo: meu parceiro não concorda com isso que eu penso ou falo, mas nem por isso eu saboto nossa relação brigando e jogando na cara dele que ele não me ama. Pelo contrário, a gente se respeita de maneira que ambos ficam satisfeitos. Cada um tem seu espaço na relação. Se eu quero ir passear, mas ele não quer, tá tudo bem. Não preciso dar o troco ficando horas sem falar com ele, entende? Se a demonstração dele é essa, tá tudo bem. Eu também tenho que demonstrar amor e não só esperar que ele faça juras de amor por mim. Esses exemplos, sim, são indícios de amor. Agora, preste bem atenção. O border vai pensar e agir em resposta aos pensamentos que ele acha que é amor, mas que no fundo é carência afetiva e medo de ser rejeitado, multiplicado por 1000. Ou seja, ele é 1000 vezes mais dependente da aceitação e amor do outro a ponto de se auto-machucar ou quebrar objetos, destruir coisas e até machucar o parceiro por achar que não está sendo correspondido ou amado o suficiente. Quem convive com o border é como se estivesse em um campo minado que a qualquer momento pode explodir, já que ao mesmo tempo em que ele está maravilhosamente bem, de uma hora para outra ele explode em um ataque de raiva por achar ou interpretar que não está sendo amado. É importante destacar que quem dá o diagnóstico desse transtorno é o médico psiquiatra. Não é tão simples assim. Depende de um monte de fatores e exige acompanhamento e medicação, já que a pessoa não consegue se controlar agredindo o outro ou machucando a si mesmo, muitas vezes fazendo uso exagerado de drogas e vida promíscua, colocando em risco sua saúde. Uma característica muito forte no border é o medo de ser rejeitado. Ele ou ela é capaz de atacar e fazer coisas terríveis a partir desse medo. No momento do descontrole afetivo, os borders parecem pessoas totalmente cruéis, já que são tão agressivos e destrutivos, capazes de gerar muito sofrimento e perdas materiais às pessoas que são vítimas deles. Só que esses comportamentos terríveis escondem uma personalidade que vive desesperada com medo do abandono, diferente do psicopata que faz o mal por causa de poder, status e diversão. Agora, uma coisa muito importante que eu preciso dizer aqui é que não podemos, de forma alguma, sair por aí fazendo diagnóstico de pessoas que apresentam algumas características como essas que mencionei. O que caracteriza o transtorno de personalidade borderline é a mistura de vários sintomas, bem como a frequência, intensidade e duração com que esses sintomas se apresentam. Lembre-se, as pessoas podem até apresentar alguns traços borders, o que não significa que tenham o transtorno propriamente dito. Mas Paula, por que isso acontece? Não é só dar uma prensa nessa pessoa ou alguma espécie de sermão, enfim? E a resposta é não, não resolve. Você que me acompanha já deve ter me ouvido falar sobre o córtex pré-frontal, onde eu ensino que os pais podem estimular seus filhos a fazerem uso dele, ou seja, estimular a reflexão e, por consequência, fazer o que é correto. Lembrando que atitudes consideradas corretas são aquelas que buscam o equilíbrio entre o bem-estar do eu, do outro e do nós. Continuando, a nossa impulsividade é regulada pelo córtex. Eu expliquei um pouco sobre isso no meu vídeo com a thumb Por que é tão difícil impor limites? Assiste lá depois ou deixar na tela final. Enfim, o córtex age como se fosse o freio barrando nossos impulsos, especialmente aqueles causados pelas emoções de raiva, ódio, frustração e rejeição.
Diante daquilo que vemos, ouvimos e percebemos, surgem essas ditas emoções ruins em nós. Elas vêm do sistema límbico, mas quando passam pelo córtex, ele tende a barrar, ele freia, que é o famoso pensar antes de agir. Eu tenho certeza que você já passou por situações em que teve vontade de xingar, bater, gritar ou brigar, mas rapidamente conseguiu se conter e hoje agradece pelo fato de ter conseguido se controlar. Isso foi possível graças ao seu córtex pré-frontal, que funcionou direitinho. Aqui já aproveito para reforçar que quando estimulamos a reflexão dos nossos filhos, voltada para fazer o bem, o volume de neurônios responsáveis por essa barreira serão ainda maiores no cérebro deles. Mas o grande problema é que o border tem uma certa disfunção, ou seja, um certo desequilíbrio no córtex que freia e também no sistema límbico, de onde vêm as emoções. Muita emoção para pouco ou zero freio. É como um caminhão carregado e desgovernado ladeira abaixo e sem capacidade de frenagem. Quem não é border consegue filtrar as emoções do tipo: estou com raiva, mas tenho que me controlar, ou não posso descontar a raiva que estou por causa de um sentimento de ciúme, ou estou triste, mas nem por isso vou magoar quem está do meu lado. Entende? A emoção vem do límbico e a reflexão do córtex, e a gente filtra esses impulsos. Agora, veja bem, o sistema límbico também produz emoções boas, que são amor, ternura e tolerância, e conforme dito anteriormente, raiva, ódio, frustração e indignação também. Mas o sistema límbico do border gera um número enorme dessas emoções e com intensidade elevada, ou seja, tudo fica mais complicado e por isso que eles são tão amáveis e ao mesmo tempo tão capazes de machucar o outro e a si. Sem tratamento adequado, que é a medicação e a psicoterapia, esses ataques de fúria não serão controlados, já que existem motivos neurofisiológicos que justificam o porquê desses ataques. A doutora Ana Beatriz relata que a principal coisa que devemos trabalhar na prevenção é a irritabilidade na tentativa de não ocorrer os ataques de fúria. A grande chance é aprendermos a identificar a irritabilidade para então interrompê-la. E já destaco aqui que durante o descontrole, os borders podem bater com o carro de propósito, se trancar no quarto ou no banheiro, ingerir remédios em excesso, se jogar na frente de carros em movimento, agredir pessoas com objetos cortantes, enfim, o que põe em risco a própria vida e a dos outros, inclusive de seus familiares. Lembre-se do exemplo do caminhão carregado, desgovernado e sem freio. O border não consegue se controlar, a não ser que tenha sucesso no tratamento. Bom, creio que já ficou bem claro aqui alguns aspectos sobre esse transtorno de personalidade borderline. Também faço questão de afirmar aqui como psicanalista e como de praxe que traumas infantis costumam estar presentes nas histórias de mães borders, ou seja, geralmente são histórias de crianças com pai ou padrasto alcoólicos com frequentes agressões à mãe e a elas, já que geralmente a mulher border tende a se relacionar com parceiros agressivos. São situações de instabilidade familiar traumáticas que poderá ser apreendida por essa criança. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre a construção da personalidade, que parte dela é absorvida? É claro que, de certa forma, é possível sim reproduzirmos esse padrão de comportamento quando formamos nossa própria família. E é isso que a minha seguidora anônima quer entender um pouco mais para buscar ajuda. Pelo relato dela, ela por si só já percebeu que está repetindo algum padrão de comportamento que foi absorvido. Antes de tudo, preciso dizer que não estou de maneira alguma dizendo que você tem o transtorno. Isso quem vai identificar é o psiquiatra. A minha primeira dica para você, anônima, é que compre o livro da doutora Ana Beatriz chamado Mentes que Amam Demais. É um livro maravilhoso, com linguagem muito clara e de fácil entendimento. Já que você é mãe, poderá então aprender sobre os 4 tipos de mães borderline para então não se tornar nenhuma delas. Tô brincando, mas é sério. Que são
a mãe vitimizada ou sofredora, a medrosa ou controladora, a rainha ou autoritária, ou, no pior, a malvada. Os relacionamentos amorosos dos borderline são muito complicados, já que há muito conflito e até autodestruição devido ao medo de sofrerem rejeição e abandono. De tanto que precisam, é que exigem constantemente atenção e sugam o parceiro na tentativa de suprir seus vazios emocionais. E por isso não há parceiro que dê conta, é quase certeza que ele vai embora. O border tem facilidade de começar um relacionamento novo, mas tem dificuldades e muitas em mantê-lo. Então, anônima, acredite na possibilidade de transformação e busque ajuda psicológica e psiquiátrica. Ao procurar um psicólogo ou terapeuta, esses próprios profissionais poderão indicar ou encaminhar você a um psiquiatra. Não há dicas nem receita de bolo, e sim os profissionais irão debruçar no seu caso para entendê-lo melhor. Até porque o tratamento existe não só para quem tem os sintomas que fecham o diagnóstico, mas também para aqueles que apresentam alguns sintomas desse transtorno. A doutora Ana Beatriz gosta de dividir o tratamento em 4 etapas que são informação e conhecimento, apoio técnico, etapa medicamentosa e psicoterapêutica. Através das informações podemos conhecer a nós mesmos e o bom disso tudo é que o cérebro tem a capacidade de melhorar e se readaptar. Isso por si só já é maravilhoso. Tirando os psicopatas, não existe pessoa que não possa se tornar melhor desde que haja vontade e dedicação. O apoio técnico é um conjunto de medidas a serem tomadas pelos profissionais, como recomendações feitas a fim de que facilite e permita uma boa resposta à medicação e à psicoterapia, sempre na tentativa de aliviar os sintomas. Já o medicamento será estabelecido de acordo com a gravidade ou intensidade do sofrimento. O psiquiatra não irá impor o medicamento sem que o paciente esteja ciente sobre os objetivos de cada escolha de medicação. E a psicoterapia, que busca, em primeiro lugar, a conscientização do problema, mas com o objetivo do paciente aceitar suas dificuldades e, assim, aderir às medidas que trabalham com a medicação. A dinâmica do tratamento do border é o aqui e o agora, ou seja, o tratamento psicoterápico precisa ser prático e assertivo, trabalhando os desconfortos e criando rotinas diárias que os façam viver melhor um dia de cada vez. Também existem terapias de grupo e grupos de apoio, como o mais conhecido e frequentado MADA, denominado Grupo de Mulheres que Amam Demais Anônimas. E para finalizar, eu digo assim a você: tente não se cobrar, nem se culpar e comece por mudanças simples e um passo de cada vez. Então era isso que eu gostaria de conversar com vocês no vídeo de hoje. Beijos para a Anônima que me enviou a pergunta e beijos para você que me assistiu até o final. Fiquem à vontade para me enviar perguntas através das minhas redes sociais. Meu Insta é @psipaulablum. A minha página do Facebook é Bate-Papo Positivo. Basta acessá-la e clicar no botão do WhatsApp que você poderá falar diretamente comigo. Na semana que vem tem mais, se Deus quiser. Até lá!